Minha gente, segunda live da semana, né? Olha só, eu tô aqui agora na frente de uma escola, na 302 Norte, que é o lugar onde eu passei a minha infância e adolescência praticamente inteira. E aí a gente faz parte aí desse projeto Cidadania e Justiça na Escola, que eu coordeno. E eu escolhi vir aqui, pedir para vir aqui na 302 Norte, que a escola fica exatamente na frente do primeiro prédio que eu morei. A gente morou em 2 prédios aqui nessa quadra e foi a minha infância quase toda. Mas aí, como eu cheguei muito adiantada, que eu tenho essa coisa de ficar com medo de trânsito, então sempre saio com muita antecedência, saí de casa com 45 minutos de antecedência, acabei chegando meia hora antes. Eu aproveitei uma pergunta sobre ansiedade e falei, vou fazer uma live rapidinho para falar sobre isso. Então, eu sou uma pessoa que sofro de ansiedade desde sempre. Então, assim, sempre tive ansiedade, continuo tendo, mas eu tô o tempo todo cuidando e controlando disso daí. O que eu faço e o que eu vejo que gera principalmente a ansiedade? A gente tem uma necessidade de ter um controle da vida. A gente quer que esteja tudo sob controle na nossa vida. Eu sou muito assim, né? Então eu sempre tive essa tendência de controlar as metas, de olhar certinho quantas horas por dia eu estudo, de cuidar agora mais recente, né? De cuidar dos filhos, de cuidar da casa. E tudo que sai um pouquinho desse controle me deixa ansiosa. E o que acontece com relação aos concursos públicos? Sai totalmente do nosso controle. Então o concurso é um momento em que está totalmente fora do seu controle a sua vida, o seu futuro. Então é absolutamente normal que seja uma fase de grande ansiedade. Dito isso, percebendo que tem essa necessidade de controle e que o concurso você vai estar lidando diretamente com essa falta de controle sobre as coisas, sobre o seu futuro, existem algumas coisas que você pode fazer para melhorar. A primeira coisa que eu acho importantíssimo você fazer para melhorar essa ansiedade é você até rir de você mesmo, você saber o que te espera. Então, assim, é provável, é muito normal que a gente vá reprovar. É da vida de concurso público, até você chegar naquele que você quer, que você tenha reprovações. Então, se você já sabe disso de antemão, se você já tem essa certeza, né, de que você vai reprovar, de que isso pode acontecer, e é mais provável até que isso aconteça do que isso não aconteça, a sua ansiedade já melhora, porque aí você já tem algum controle sobre aquilo ali. Olha aqui atrás, ó, o prédio que eu morei minha vida quase toda. Então, você sabendo disso, eu vou falhar, eu posso falhar, é comum que eu falhe, isso já melhora um pouco a ansiedade. Segunda coisa, fazer muita questão, fazer muito simulado, porque quando a gente faz questão em simulado, a gente erra. É normal, eu que dou aula de processo penal há 500 mil anos, erro de vez em quando questão. Eu pego prova de concurso, vou olhar e vejo que os professores todos se submetem a isso quando vão corrigir antes do gabarito. E dão um gabarito errado porque erraram questão. Isso é normal. Tem às vezes a peguinha de uma vírgula, uma peguinha de um não, que você pode estudar quanto você estudar que você vai errar. Então, se você já se coloca nessa possibilidade diante do erro, você lida melhor com ele. Então, se joga no erro, se permita errar com muita tranquilidade, que isso vai acontecer o tempo inteiro e para toda a sua vida. Terceira coisa, respira. Gente, eu percebo claramente quando eu tô começando a entrar num ciclo de ansiedade. Porque a minha respiração fica curta. Então, assim, ontem eu dei aula ao vivo a manhã inteira lá no Gran Cursos, e quando eu saí da aula eu percebi que eu estava quase sem respirar. Eu primeiro dei aula da minha matriz de Direito Processual Penal, e em seguida eu fui dar aula para a AGPEM, tudo ao vivo, e esse do AGPEM é um tira-dúvidas em que você vai respondendo na hora. Quando terminou eu percebi que eu estava... Sabe aquela coisa sem respirar, com tranquilidade? Então isso aí já é um indício de que você está começando a ficar num ciclo de ansiedade e que você precisa cuidar. Como que eu faço? Bom, aqui acho que todo mundo já sabe que eu sou católica, eu dou aula em catequese, então assim, o que melhora muito pra mim é incrível. Tem amigas minhas assim que acham até exagerado e tal, mas pra mim é uma bênção, é a graça verdadeira, é a confissão. Então quando eu vou confessar, e eu confesso no lugar de confissão lá antigamente, que você fica ajoelhado e não vê o padre, então eu tenho coragem de falar absolutamente tudo.
me coloco em contato com a minha miséria humana, com os meus erros, meus fracassos, meus pecados, e isso daí de cutucar, de colocar o dedo na ferida, de doer e de passar por aquilo, depois me dá uma leveza, né? Aquele ritual do padre te absolver, aquilo me dá uma leveza depois de falar assim, eu errei, eu fiz um monte de coisa errada e tá tudo bem. Deus me perdoou. Então isso pra mim assim, é uma coisa que tranquiliza demais a minha ansiedade, melhora muito, muito mesmo a questão da ansiedade. Então quando a gente faz pequenas coisas, mas coisas assim com tranquilidade, sabendo que a gente tem essa miséria humana, sabendo que a gente vai errar pro resto da vida, sabendo que isso é algo natural de todo mundo, que pode acontecer, você lida. Agora, mais importante de tudo, saiba diagnosticar a sua ansiedade, se ela é boa ou se ela é ruim. Porque na maioria das vezes, a minha ansiedade, por exemplo, ela é boa. Por que ela é boa? Porque me faz produzir mais. Então eu tô ansiosa, eu fico na pilha e eu consigo produzir mais, eu consigo dar mais aula, eu consigo escrever melhor. Então é uma ansiedade boa, trabalho bem. Você tem que ter cuidado quando você vê que a sua ansiedade está te paralisando. Então, quando é aquela ansiedade que você não sai, você está lendo, você não sai da página, você não leu o parágrafo, não entendeu nada, essa ansiedade não é boa. Você vai, passa um dia de estudo, que esse dia não rendeu absolutamente nada, essa ansiedade é prejudicial. Então, saber enxergar quando essa sua ansiedade, ela é saudável, ela te coloca para cima, ela te ajuda a estudar mais, ela faz você ficar mais focado. E saber identificar quando essa ansiedade tá te fazendo mal. Eu também tenho as duas, Sheila, eu sou que nem você. Então você tem que ficar identificando o tempo inteiro. Ah não, minha ansiedade até aqui tá controlada, tá boa, é algo natural, eu tô estudando, é comum que eu fique ansiosa. Mas quando ela te paralisa, que o estudo não tá rendendo, opa, peraí, acende a luzinha vermelha, preciso cuidar. Uma coisa que ajuda muito, me ajuda demais, é exercício físico aeróbio de alto impacto. Então assim, escada principalmente, porque você fica naquela coisa ofegante, você precisa respirar. E só isso daí, de melhorar e oxigenar o cérebro e te forçar a respirar de uma forma mais profunda, melhora demais. Então são assim, são pequenas diquinhas que você vai pegando aqui de uma pessoa aqui, de outra pessoa ali, que vai te deixando no seu eixo, vai te tranquilizando e vai testando todas, vai testando uma, testando outra. Eu digo, na vida não tem nada fórmula mágica, nada é uma receita de bolo. O tempo inteiro a gente tem que ir testando, e é assim em tudo. É assim no estudo, é assim nos relacionamentos, é assim num perfil de rede social, é assim em tudo. Mas quando a gente encara a vida como algo que a gente precisa viver apaixonadamente, sabe? Eu vou mostrar minha cara mesmo, eu vou errar algumas vezes, eu vou falar uma coisa que depois eu me arrependo, eu vou fazer um concurso que foi anulado e vou ter que gastar mais dinheiro do que eu imaginava, mas a gente ama a vida apaixonadamente, a gente percebe que vai chegar um momento lá no futuro que você vai encher sua boca, como hoje eu me encho a minha boca para dizer: eu fui desclassificada por falta de atividade jurídica, foi uma grande sacanagem que fizeram comigo, doeu pra caramba, mas hoje eu sou uma pessoa melhor por esse sofrimento aí. Eu perdi um bebê estando grávida, eu tive um aborto espontâneo, eu tive vontade de morrer por causa disso, mas hoje eu sou uma mãe que valorizo mais os meus filhos por causa disso. Eu terminei um noivado pertíssimo do meu casamento, estudando para concurso. Eu vi o que o Aragonê fala o tempo todo, eu vi que o inferno realmente tem subsolo. Eu sofri pra caramba, eu pensei em nunca mais ficar com homem nenhum, mas hoje em dia eu sou uma esposa melhor por causa disso. Então tudo isso aconteceu comigo, tá, gente? Não tô contando hipoteticamente, não. Tudo isso eu passei. Então você conseguir enxergar toda aquela sua miséria, todo aquele seu sofrimento e amar a sua história com todos os seus fracassos e com tudo que já aconteceu de errado com você, é uma coisa linda, é uma coisa que só quem se joga na vida e se permite errar consegue viver. Então hoje meu convite para você, meu convite principalmente para quem é ansioso como eu, é: vamos nos permitir errar. Vamos nos permitir ser um fracasso, vamos nos permitir falar coisas erradas e vamos seguir amando a vida apaixonadamente, dia a dia.
em momentos bons e nos momentos ruins, com uma luzinha lá longe que nos mostra que sempre tem um novo dia, que sempre tem um novo amanhã e que a gente vai sempre poder fazer diferente, não é? Eu vou lá então falar com as crianças aqui. Eu sempre fico nervosa, gente, falar com criança de 10 anos, porque eu tô tão acostumada a falar com adulto, né? E aqui sempre me dá um friozinho na barriga, mas eu me jogo mesmo. Eu vou lá, vou falar, vou responder todas as perguntas e se tudo der certo ainda posto foto daqui a pouco. Bom dia pra vocês, um beijão e até a próxima.